Levante a mão para cá. Deus bendito, nós estamos neste momento diante da Tua glória, diante da Tua majestade, mas humildemente como servos, desejosos de receber dos céus a ministração. Sabemos que o Senhor já nos deu, ó Deus, o instrumento de transmissão que é a Tua serva. E nós estamos com alegria, rogando que Tu coloques nos pensamentos, nas frases, em tudo, ó Deus, o adestramento que o Senhor já deu para ela transmitir, porque estamos ávidos para nos alimentar da Tua palavra. Enche-nos da Tua unção, Espírito Santo. O Senhor tem liberdade, só o Senhor, de operar. Proibimos toda e qualquer ingerência do mal, em nome de Jesus. Amém. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Oh, glória! Aleluia, aleluia. E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir do Senhor. E o Senhor me assoprou de São Paulo para cá. Foi muito de repente. Cheguei ontem à noite, dormi no hotel 10 estrelas. Quem nunca ficou hospedado no hotel 10 estrelas? Falei para ela que o Dubai perde feio diante da hospedagem dos irmãos Wagner e Marcinha. Glória a Deus pela vida deles. Dormi muito profundamente. O Senhor me deu um sono para renovar as minhas forças. Não sei se os irmãos sabem, eu sou psicóloga em São Paulo. Eu trabalho muitas horas seguidas ouvindo e ajudando e ministrando pessoas. Às vezes não é um cansaço físico, mas um cansaço mental. Os pastores sabem disso porque o pastoreio também é um atendimento psicológico, né? Emocional e espiritual. Mas tive uma noite muito relaxante, um banho maravilhoso que me refrescou e deixei minha família em São Paulo. Era para eu passar o dia com vocês, mas infelizmente, né? Tenho compromisso à noite e vou ficar só nessa parte da manhã. Eu queria dizer que o tema dessa conferência, desse congresso, é um tema maravilhoso. Estava escrito aí, né? Deus olha para mim. E aí eu tenho uma palavra que eu queria começar a minha ministração com essa palavra, que encheu o meu coração e tem tudo a ver com a parte emocional e com as nossas carências afetivas. Já que eu trabalho com isso há mais de 30 anos que eu trabalho com psicologia. Aliás, me converti no primeiro ano de psicologia. Eu sou de origem grega, pai e mãe gregos, nascidos lá, casados lá, tiveram a minha irmã mais velha lá e depois vieram para o Brasil, tiveram mais 8 filhos aqui. Sou a terceira de 9. E então, essa minha conversão foi no momento certo. Eu era muito mais doida do que eu sou hoje. E eu comecei a fazer psicologia porque eu queria curar a mim mesma, né? Eu achava que eu era autossuficiente, até que o Senhor me alcançou ali através de uma amiga da classe que já era convertida e me levou à igreja, e o dia que eu aceitei Jesus, eu fui batizada com o Espírito Santo. E aí, a partir daí, meus pais ortodoxos gregos, né? E eles, o meu pai, principalmente, me rebateu demais. Fui extremamente rejeitada dentro da minha família. Mas, devagarinho, Deus me movia a orar e interceder por cada membro da minha família. E todos eles se voltaram ao Senhor. Hoje a minha família inteira é do Senhor. Meu pai, que era duro na queda, Deus quebrantou ele e no final da vida ele entregou também a alma dele ao Senhor. A minha mãezinha, há 4 anos atrás, também foi recolhida, mas cheia do Espírito Santo, abriu mão da idolatria. Então eu posso dizer para vocês, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então tem momentos e processos para cada um de nós, né? Então eu fui alcançada no primeiro ano, em junho de 76 eu me converti, fazem 47 anos, né? É isso? 47 anos que eu conheço Jesus e Ele nunca me decepcionou.
E eu buscava uma identidade. Eu antes queria ser médica, não queria nem ser psicóloga. Eu prestei psicologia, tranquei. No final do ano, prestei 4 faculdades de medicina, porque eu queria ser cirurgiã plástica. Eu queria fazer os rostos bonitos, arrumar as orelhas, era muito da estética, né? Aí, quando eu não entrei em medicina, meu pai falou: você não vai fazer cursinho de novo, vai fazer psicologia, porque você já trancou a matrícula. E acabei fazendo meio a contragosto, mas depois fui me apaixonando. E logo que eu me converti, então, no primeiro ano de psicologia, o Senhor falou comigo que o coração alegre aformoseia o rosto. Então, que a cirurgia seria no coração e não na cara. Não adianta ser por fora bela viola e por dentro pão bolorento, né? Por isso que esses momentos que Deus prepara em vários lugares do Brasil e fora do Brasil é para que haja cura da alma, para que a nossa alma repouse no Senhor e que haja cura e restauração. Então, orando ao Senhor sobre qual palavra, Senhor, sempre é uma batalha, uma luta, né? Que palavra eu vou trazer? E toda palavra é linda, toda palavra é inspirada, mas não dá para falar de Gênesis e Apocalipse, né? Bem que eu queria poder falar de Gênesis e Apocalipse, mas a palavra está em Salmo 139, versículo 16. Tem uma água aqui, né? Tem. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Ainda que você tenha sido uma ameaça de ser abortado e não foi, você nasceu. Deus quis você vivo e viva, por isso você está aqui hoje. Deus não desperdiça alma nenhuma, espírito nenhum que Ele cria é à toa, é para ficar na vitrine. Por isso Deus vai nos embriagar nessa manhã, vai nos mergulhar em águas profundas e vai nos trazer o senso de valor, por que nós existimos. Dentro da psicologia a maior busca é essa, na filosofia então, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde é que eu vou. Para onde é que eu vou? Para onde é que eu vou? Está tudo escrito na palavra, né? Por isso que psicologia sem teologia, ela é manca. Por isso que a fé e a ciência podem se entrelaçar. E a própria ciência, quando ela é fidedigna, quando ela de fato é provada, como experimentos em psicologia, quando são comprovados, eles vêm corroborar e confirmar a veracidade da palavra. Que o homem não consegue viver sem o Criador, que o homem precisa orar e se reconectar ao sagrado. Tem um teórico aí, né, chamado Jung, que fala que a plenitude de um ser humano está em ele se reconectar ao sagrado. Só que ele falava de outros sagrados, nós falamos de um, que é Jesus. A cruz está vazia, né? Ele já fez o que ele tinha que fazer por nós. Mas tem muita gente dentro da igreja ainda mancando, ainda adoecido, ainda não sabendo quem é em Cristo Jesus, ainda sem identidade. E é isso que o Senhor quer hoje confirmar em você, quem você é para Ele. Tanto que a pergunta que eu mais faço é, a opinião de quem a seu respeito é mais importante? Quem fez a sua cabeça desde pequeno ou desde pequena? Porque às vezes o pai falou um monte de asneiras para você e você ficou com aquela crença falsa de que você não vale nada, ou que você é melhor que os outros também, né? Pode criar uma crista, um ego inflado, né? Como eu falo que é a síndrome de Lúcifer, que é o orgulho, que é a pior coisa que tem, né? Dentro das patologias, que é o psicopata, que é o auge do orgulho, é aquele que não sente culpa, ele faz um monte de coisa errada, ele se acha. E aquele do outro lado, tanto que quando eu trato com isso, eu pego uma folha de sulfite, faço um risco no meio, faço um monte aqui e um vale aqui. Aí eu levo para a palavra. Isaías 40, versículo 4, fala: todo monte será abatido, e todo vale será aterrado.
Tudo que é escabroso será retificado, e tudo que é tortuoso será aplainado, porque a boca do Senhor o disse. E no meio, na linha de base, está aquela palavra: todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus, para que todos fossem alcançados pela mesma graça. Então ninguém nasce salvo. Aí uma outra perguntinha que eu faço: se você fosse a única pessoa na Terra, no planeta Terra, Jesus precisaria morrer por você? Jesus precisaria sangrar por você? Muita gente fala: não, eu nasci bom, eu não peco, eu não mato, eu não roubo, não adultero. Eu falo: e o seu orgulho, você enfia onde? Né? Então tem coisas sutis, assim como eu, quando comecei a sondar meu coração, eu também me achava a rainha da cocada, né? Mas quando Deus foi me mostrando com uma luz maravilhosa que vem na comunhão dos santos, onde Ele ordena a bênção, eu fui vendo inveja, competição, quantos complexos, timidez. Então, com quem que eu falei hoje da timidez? Com a irmãzinha. Timidez, eu ficava assim, como paralisada quando a professora me chamava para falar qualquer coisa. E muita gente deve ter isso, né? E a timidez vem da humilhação, do medo de você pagar mico, de você passar vergonha, e também de uma rigidez do pai e da mãe, que provavelmente o pai do Jeremias devia ser um sacerdote duro na queda, né? E o meu pai era um homem muito duro, muito severo, um grego que ficou 7 anos na guerra, na Grécia. Ele serviu o exército grego na Segunda Guerra Mundial, matou muita gente porque ele era obrigado, e viu muita gente morrer, viu o irmão dele ser metralhado, enfim, viu muita tragédia. Então aqui no Brasil ele nos cerceava, ele nos protegia demais, era extremamente bravo, era um homem bom, mas ele tinha feridas na alma, né? Quando ele veio para o Brasil, a mãe dele morreu lá, e ele se sentiu muito culpado de ter abandonado a terra e a família. Então a timidez é algo que também bloqueia muitas mulheres no fluxo da palavra, naquilo que Deus já determinou que você seria na terra, porque você nasceu para conhecer o Senhor e fazê-lo conhecido. Quando que eu podia imaginar, Mariazinha, aqui poder estar diante de vocês ministrando? Ministrei na Grécia em grego, porque meu pai não deixava falar português, tive que aprender grego desde pequena, até os 6 anos só falava o grego. Quando entrei na escola tinha dificuldade de falar o português, mas eu louvo a Deus pela rigidez dele, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E isso colaborou para o meu bem, porque eu pude pregar na Grécia, pude pregar no Canadá em grego para os gregos, e já era uma chamada que Deus tinha para mim, e eu nem podia imaginar, e Deus falou: eu vou te usar na terra dos seus pais, na língua deles. Muitos anos atrás. Em 2006, eu atendi uma paciente no começo do ano e ela entrou com depressão profunda, querendo se matar. Ela era uma profeta, mas perdeu completamente o juízo, ficou muito deprimida, e ela tratou por um tempo, e um dia ela entrou com a Bíblia e disse: irmã Maria, eu tenho algo para falar da parte do Senhor. Ali, o que é que você vai me falar? Deus vai te levar para a Grécia e Ele vai te usar assim, assim, assim. Ela fez até um desenho, tem até hoje no papel, como Deus me usaria, e que a minha função seria dar alegria, trazer alegria, avivamento no coração das pessoas deprimidas. E em julho desse mesmo ano, 2006, entrou uma moça no meu consultório de uma igreja, porque me conhece como como psicóloga cristã, e tinha uma senhora de uma igreja que tinha tido câncer no estômago, e ela precisava fazer suporte emocional, porque ela estava deprimida, enfim, estava fazendo químio, rádio, e ela tinha todos os medos que todo mundo que passa por isso tem. E comecei a ministrar com ela. Ela falou: a irmã é de origem grega? Eu falei: sim. Ela falou: eu conheço um pastor da Grécia que quando ele vem, mora no Canadá, fica hospedado na minha casa. Enfim, para encurtar a história, conheci o pastor Nicolas, e naquele mesmo ano ele me convidou para entrar na Grécia, na ilha de Rhodes, em setembro, para ministrar para os gregos, numa igreja grega. Nessa igreja tinha 2 irmãos que brigaram e formaram 2 congregações e não se falavam há 7 anos.
E aí, o Ministério da Reconciliação, que é esse que todas nós temos, fluiu e houve a reconciliação entre os irmãos. Então, Deus não dá ponto sem nó. Ele usa quem Ele quer, como quer, quando quer, e Ele é soberano. E a única coisa que Ele quer é a sua disponibilidade. E a habilidade, a capacidade Ele dá. Eu sou prova viva disso. Então, se Ele faz comigo, faz com você. Ele não faz acepção de pessoas. Ele quer trazer avivamento, Ele quer trazer realidade e verdade. Ele quer que você filtre tudo que foi introjetado, que foi mentiroso. Pode ser da parte da mãe, do pai. Quanta coisa a gente ouve que não corresponde à verdade do Senhor. Essa palavra é a verdade, né? João 15 fala: sem mim nada podeis fazer. Por isso que eu entendi que se eu não estiver dentro da Bíblia, eu enlouqueço. A loucura vem, esse desvario vem quando você se distancia das verdades absolutas de Deus. Que eu sou gerada para a glória dEle, que eu não nasci à toa, que eu não vou ficar numa vitrine só para ser admirada. Por mais linda que você seja, você não nasceu só para ficar embelezando ou sendo colírio para os olhos de alguém. Mas você é bálsamo. Quem foi que me falou que é de bálsamo hoje, pastor? Nós viemos, aliás, para continuar a história que eu comecei. Depois do Hotel 10 Estrelas, eu fui encaminhada a essa igreja pela liteira de Salomão, literalmente, com o irmão Salomão. Ele que nos trouxe, com a irmã Genaida. Então, com certeza, Deus não dá ponto sem nó e Ele sabe o que faz, sabe porque trouxe você aqui. Talvez você tivesse tantas outras coisas para fazer. Mas hoje, se você me perguntar, o que eu tenho que fazer então, irmã Maria? Nada, você tem que só deixar o Espírito Santo te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, por quê? Porque às vezes você faz mal para você mesma. E a Bíblia fala, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Quando você se martiriza, se autoflagela, autopiedade, você se pune, que é isso que tem do outro lado daquela, sabe aquele buraco que eu falei que tem? De um lado é o arrogante, o prepotente, o autossuficiente, aquele que se acha. Do lado de baixo tem, coitado de mim, eu não valho nada, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou coitadinha, eu preciso de elogio, claro que elogio é uma maravilha, até Deus elogiou Jesus. Esse é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Mas e quando não vem? O único povo na terra que mantém comportamento sem reforço positivo é o povo de Deus. Nós não precisamos de tapete vermelho, nem de tapinha nas costas, nem de elogios falsos, às vezes, para manter a nossa adoração ao Senhor. E é isso que muitas vezes muita gente sucumbe, porque na igreja ninguém me reconhece, porque o que eu faço parece que ninguém vê. Imagina um intercessor que passa uma madrugada orando e clamando ao Senhor pela igreja que congrega, ou pelo pastor que vai dar a palavra. Pode ser que nunca seja reconhecido na terra, mas no céu todos os anjos te conhecem, e o Senhor vai te dar uma coroa maravilhosa, que muitos que estão aqui que não fazem o que você faz, não vão receber. Então não fica mimimi não. Se vier o elogio, glória a Deus. Se não vier o reconhecimento, saiba que a obra no Senhor não é em vão. Tudo que você faz para Ele é ouro puro. Agora o que você faz para você, para se aparecer, para se exibir, isso é palha, isso vai queimar. Você já tem seu galardão na terra, né? Aí não precisa nem coroa, nem pedra, nem nada, né? A questão é, para que você quer unção? O que é unção, né? Alguém falou uma vez, unção, outros não são. Mas unção é a capacidade sobrenatural de Deus em você para fazer algo glorioso que você não faria na sua força. E é isso que Deus vai derramar hoje. Quando eu orava por vocês, eu via uma nuvem de glória inundando, embriagando. É algo que vai acontecer porque você quer que aconteça, porque casou o seu querer com o dele, porque ele quer isso. Ele quer ver a gente embriagada do Espírito. E aí você vai ser uma esposa melhor, uma mãe melhor. Não vai precisar seus filhos terem sequelas na alma como nós tivemos por conta de deficiências dos nossos pais, né?
Crie filhos que não precisam fazer cura interior quando eles crescerem. Que eles tenham sido amados, acolhidos, exortados, corrigidos. Falávamos de manhã na mesa, sempre na mesa saem pérolas, né? E coisas maravilhosas sobre a disciplina, que é o mais alto grau do exercício do amor de Deus na terra, é a disciplina. Deus corrige o filho que ama, o filho que ele não... Impossível ele não amar, mas um pai, quando não ama o filho, ele fala, que se dane, faz o que você quiser. Isso que você quer fazer, então? Apesar de que filhos rebeldes, Deus lança também a própria sorte. Aí quando quebra a cara, volta e ele está lá de braço aberto. A exemplo disso, o filho pródigo, né? Então o Senhor, ele é longânimo, assaz benigno. E a misericórdia dele precede o juízo. E a gente sabe que o juízo virá sobre os impenitentes, né? Então, só para recordar e fixar essa palavra, eu queria que se abrisse Isaías 40, para a gente poder voltar um pouquinho nessa palavra. E depois nós vamos ler Jeremias 2, Jeremias 1. Isaías 40. Versículo 4. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplainados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada e juntos todos haverão, pois é o Senhor quem fala. Aleluia. Então, tímidos, mal amados, mal resolvidos, que se colocaram num buraco e acham que são inferiores aos outros, é como se Jesus tivesse derramado menos sangue sobre a sua vida e mais sobre os outros, né? E os que se acham, muitas vezes pensam que Jesus derramou uma porção de sangue maior, mas a porção de sangue é igual para todos. Você entendeu o nosso valor? Qual é o nosso quilate em Deus? Provérbios 31:1 fala sobre a mulher virtuosa. Quem lembra? Quem lembra Provérbios 31, versículo 1? Que a mulher virtuosa, vamos ler, pôr o olho na palavra, essa palavra é eterna e fidedigna. Provérbios 31, 10, desculpa. 31... A mulher exemplar, que essa tradução é diferente. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. Cadê o irmão que encontrou a esposa perfeita? Oh, glórias! Quem mais encontrou? Oh, glórias! Yes! Dá uma sapateada. Yes! Aleluia! Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. Aliás, quando Deus ama um homem, dá ele uma esposa, né? É o maior presente que um homem pode receber. É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. E o homem é conhecido pela esposa. Olha o poder que tem uma coluna, né? Então, homens que ainda estão solteiros, escolham bem. E mulheres que ainda estão solteiras, talvez você tenha se decepcionado muito com alguns homens que não entenderam e não tinham o Espírito Santo para te dar a doçura que o Espírito Santo tem para oferecer à mulher através do homem. Mas Deus pode reparar também tudo isso, né? Essa é uma manhã de reparação, de restauração. Ainda que você tenha sido assolada, desconsolada com a tormenta, o Senhor pode levantar de novo os seus muros, e Ele fala que Ele faz muros na nossa alma com argamassa colorida, te dá alegria de novo, e nunca mais vai ser da mesma forma. Isaías 54, versículo 5, para as mulheres que não têm marido, querem um marido, só que correm o risco de idolatrar esse marido se não tiverem muito bem firmadas no Senhor. E aí você cria um ídolo no teu coração. E Deus também não quer isso, porque Ele tem ciúme de você. Ele é apaixonado. Jesus é apaixonado por mulheres. Ele não é mulherengo, não. Ele é cheio de amor pela mulher.
tanto que ele atendeu o pedido de todas, tanto que ele quebrou tantos protocolos. Lembra da Maria que ficou aos pés dele e a Marta lá só chilicando? Ela não vem me ajudar a lavar louça, fica só aí aos seus pés. E o Senhor quebrando um grande paradigma falso de que mulher não poderia adorar aos pés do Senhor junto com homens. Ela ficou no meio dos homens. Ela também foi muito ousada e o Senhor deu aval a ela. Você percebe o potencial que Deus derramou sobre o feminino? E se um homem descobrisse o poder que tem o feminino, ele ia agarrar nela, amar, proteger, cuidar e se nutrir disso. Porque a mulher tem microvisão, o homem tem a macrovisão. Somadas as duas, você vai virar um foguete. Isaías 54, então, vamos ler. Quem já leu Isaías 54? Uma palavra muito linda, eu quero que você guarde ela no teu coração, que vai servir para você e para muita gente. Você vai ministrar muitas mulheres, até viúvas, desconsoladas com essa palavra. Aleluias. Vamos ler do 3. Pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo, olha só, no 4. Você não sofrerá vergonha, não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha da sua juventude e não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez, pois o seu Criador é o seu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Oh, glórias! É muito lindo esse capítulo inteiro. Eu vou ler só mais um pouquinho porque é apaixonante. O Senhor chamará você de volta, como você fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito. Quantas mulheres aqui abandonadas e aflitas de espírito? Uma mulher que se casou nova apenas para ser rejeitada, diz o seu Deus. Por um breve instante eu a abandonei, mas com profunda compaixão eu a trarei de volta. No impulso de indignação, escondi de você por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Para mim isso é como os dias de Noé. Enfim, vamos lá, o 10, embora os montes sejam sacudidos e as colunas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor que tem compaixão de você. Ó cidade aflita, açoitada por tempestades e não consolada, eu a edificarei com turquesas, olha que lindo, edificarei seus alicerces com safiras, farei de rubis os seus escudos, de carbúnculos as suas portas e de pedras preciosas todos os seus muros. O 13, todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a sua paz, a paz das suas crianças. Glória a Deus, essa bênção alcança a sua família, alcança seus filhos. Uma mulher cheia do Espírito, com uma identidade garantida em Cristo, que sabe quem ela é, ela arruma tudo ao redor dela. É impossível ela não fazer um reboliço santo dentro de onde ela está inserida. E eu sei que você tem experimentado esse tipo de situação. Quem ainda não experimentou, hoje é um belo dia para começar. E você diga a Ele: Senhor, eu não sei muitas coisas ainda, mas eu quero. E essa disposição de querer vai fazer o Senhor te aproximar de pessoas, vai fazer você ouvir palavras que você nunca ouviu, para poder ir mudando o seu pensamento. Romanos 12:2, que é que fala? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade. Quando sem santificação ninguém verá o Senhor. Então pensa nisso.
Escreve depois no papel Romanos 12:2. Romanos 12:2 é uma palavra muito linda, muito associada à parte da psicologia, que em psicologia a gente fala de crenças falsas. Você acreditou errado em algumas coisas. Mas só que aí vem, às vezes, um terapeuta ou um coaching ou alguém que não conhece a palavra e vai encher a bola dessa pessoa. Ah, teu pai falou que você não vale nada, mas você vale muito e mais que os outros. Aí enche sua bola. E ego tem 3 tipos, né, de ego. Ego em grego é eu. Significa, quando você quer falar em grego eu te amo, você fala ego se agapô. Ego se agapô. Ego, então, é eu. Então tem o eu cheio de si, inflado, o bola cheia, o eu me acho. Tem o bola murcha, o ego bola murcha é aquele que não se acha nada. E tem o cheio do Espírito Santo. Qual dos 3 você quer ser? E para se encher do Espírito tem que se esvaziar de você mesmo, né? Conceitos errados, pensamentos errados. A arrogância, a prepotência, a autossuficiência vem do pecado original. Adão e Eva quiseram ser iguais a Deus. Aí botou a culpa toda na Eva, mas o Adão sabia que a Eva estava errada e ele não quebrou os dentes dela, né? Você viu? Podia dar uma nela, né, naquela hora, estou brincando. Mas ele sabia que ela estava errada e que ele também escutou a mesma instrução. Então, assim, o silêncio do Adão, né? Ele se calou. E Deus tem homens virtuosos também, sacerdotes, cheios do Espírito Santo, que também vão exortar, vão corrigir, vão edificar. Que esse é o papel do feminino, né? O papel da alma do homem também tem um papel feminino no sentido da função do Espírito Santo dentro do homem, que é edificar, consolar e que mais? Edificar, consolar e corrigir, que é confrontar. Que eu falei que é o mais alto grau do exercício do amor de Deus é o confronto. Será que você se deixa confrontar? Será que se alguém chegar para você e falar, mano, mana, você está errado, você está errada. O quê? Eu estou errado? Não, eu nunca erro. Não, eu fiz isso por causa do outro. Uma das grandes dificuldades da gente crescer no Evangelho é não se permitir exortar. E o profeta, às vezes, se cala por isso. Porque ele fala, como que eu vou dar uma palavra dura dessa para alguém se eu mesmo não quero ser confrontado, né? E aí você fica com dó da pessoa porque você tem dó de você. A autopiedade gera esse tipo de comportamento. Se você tem dó de você, você vai ter dó do outro. Coitado, mas ele vai ter que ouvir isso? Vai. Porque quando você tem o Espírito Santo, você confronta, pode doer na hora, pode dar tristeza na hora, mas depois gera alegria. Porque você conseguiu tirar alguém que cambaleia para a morte, para a vida. E muita gente engole, vai engolindo, engolindo, até que engole até o capacete da salvação e fica barrigudo. Mas a função que Deus nos deu é muito nobre. Você já parou para pensar, 2023, você está vivo, você está viva no planeta Terra, no Brasil, em Volta Redonda, ou em Piraí, ou em... aonde? Porto Real, ou em Barra Mansa, ou em Paracambi. Você já parou para pensar que você é um milagre nesse tempo, para esse tempo? Até para jogar a capa sobre os mais jovens, como foi muito bem falado aqui, nós temos uma função nobre de jogar um manto, como Elias jogou sobre Eliseu. Que tipo de fé nós vamos repassar para a juventude de hoje? O que a gente vai dizer para os nossos filhos? Comamos e bebamos que amanhã morreremos? Ou vamos falar para eles, existe o céu, nós vamos um dia morar todos lá, aqui na terra, ainda que você viva 200 anos, é para a glória que você vai, e você tem como escolher para onde você vai. Mas o Senhor te segue até a porta do inferno, porque a misericórdia precede o juízo. Você vai ouvir exortação, vai ouvir instrução, os seus ouvidos vão ouvir. Não fica surdo, surda diante da voz do Senhor. Mas o que eu tenho que fazer? Andar na presença do Senhor. Que mais? Entregar o teu coração. Dá-me o teu coração, filho meu.
porque do coração partem todas as saídas da vida. Se o seu coração estiver nele, o fluxo vai ser sempre celestial. Você vai amar até quem te odeia. Vai conseguir ajoelhar e orar pelo seu pior inimigo. E muita gente fala, duvido. Eu tenho vontade de matar essa pessoa. Como que eu vou perdoar? Olha o que me fez. E aí eu entro na parte do perdão. Se você tem dimensão do que Jesus fez ali por você, você vai ser tão grato, que você vai conseguir perdoar muito fácil. Mas tem mulheres engasgadas aqui porque foram muito traídas, muito feridas, muito machucadas. E aí muitas se voltam contra Deus. Deus, onde você estava quando meu marido fez isso comigo? Onde você estava quando fulano ou fulana fez isso comigo? Ele estava no mesmo lugar onde ele está, no trono dele, intercedendo por você, fazendo com que você tenha a dimensão da liberdade que ele deu para o homem até para pecar, até para errar, até para te fazer mal e até para que esse mal possa reverter em bênção na sua vida. E Deus não é sádico, não. E não tem filhos masoquistas também. Não é que você tem que se acostumar com o sofrimento. Mas Ele quer ressignificar, dar um significado novo às suas dores, para que você se lembre do que te aconteceu, sem dor. Sem aquela dor de você entrar em depressão profunda, não querer nem sair do quarto. Porque coitada de mim, olha o que fizeram comigo. Vai contar seus problemas para Jesus para ver como que Ele vai contar os dele. Foi perseguido, açoitado, sangrou até a morte, morte de cruz, a mais violenta morte que alguém poderia sofrer. E na cruz Ele falou, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E sabe que eu estava meditando, até contei para as meninas, que o Senhor Jesus topou, esse Deus Jesus topou entrar na terra, virar homem, morrer, ressuscitar num corpo glorificado e continuar sendo homem, Deus na glória, igual a gente vai ser, corpo glorificado. E Ele nunca mais vai ser como antes Ele era na Trindade. Hoje Ele está dentro de um corpo humano, porque o corpo dele está na glória. Ou a gente rasga a Bíblia, porque Ele foi com o corpo glorificado. Quando Ele ressuscitou e ficou com o corpo glorificado, Ele atravessava a parede, né? Comeu, lá em Emaús, né? Na caminhada, comeu, bebeu, e falou que não ia tomar vinho até o dia das bodas, quando a gente estiver tudo junto lá, reunido, e esse tempo vai chegar. Você está animada para esse tempo chegar? Você está animada para chegar no dia do arrebatamento e você ir voar com Ele para a glória? Estamos na iminência disso. Estamos na iminência do arrebatamento. De que jeito a gente vai encontrar com o nosso Deus? A Bíblia fala, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Que o teu coração esteja leve, curado. Que mesmo que você não tenha vontade de perdoar, que você diga, Deus, se o Senhor me perdoou tantos pecados na vertical, eu pequei tanto contra o Senhor, quem sou eu para não perdoar o que o outro me fez, que é café pequeno, né? Por mais terrível que tenha sido a sua dor, o Senhor pode tirar. Se você falar, Deus, eu quero perdoar essa pessoa. Porque senão você fica com o defunto nas costas, acorda com ele, pensa nele o tempo todo. E Deus vai ressignificar, dar um novo significado à sua existência. E se você tiver alguma enfermidade que seja psicossomática, também esse é um tempo de curar. Às vezes a sua alma está tão doída. Até ontem falávamos na mesa sobre doença psicossomática, que às vezes a nossa alma está tão empachada de dores que o nosso corpo vem e ajuda. Só que aí você fica com fibromialgia, com gastrite, com tudo que é it que você pode imaginar, o seu corpo fica doído, você fica dolorida. E basta que o Senhor dê um toque e você pode ressignificar também, que essa dor toda vai embora para você poder voar e fazer aquilo que Ele designou você para fazer na terra. E o seu primeiro chamado é ser filha de Deus, depois, se você é casada, ser esposa, depois mãe, e depois uma profissional ou alguém que exerce um ofício na igreja. Tem mulheres que não se dedicam aos seus maridos, nem aos seus filhos, só à igreja. Aí eu digo que um dia eu tive que ser exortada pelo Senhor, porque eu cobri a cabeça e descobri os pés.
Então, temos que ter um exemplo dentro da nossa própria casa, desde Jerusalém até Judeia, Samaria e confins da terra. O núcleo central, aonde o Senhor quer nos usar, é dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Vamos voltar agora a Jeremias 1:7, que é a palavra que o Senhor me curou da timidez. Muitas mulheres que eram tímidas vão ser tão eloquentes e tão cheias que vocês vão surpreender muita gente. Basta que o Senhor nos toque. Jeremiah. Na comunhão dos santos, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Estamos numa comunhão de santos, santificados pelo Senhor, separados para uma grande obra. Então, quando eu estava para fazer a minha primeira ministração, eu estava assim, tremendo na base. Deus, eu vou falar, porque eu caí assim. Caí não. O Senhor mandou uma paciente que não conseguia perdoar. E eu ministrei perdão sobre ela, enfim, foi feito o trabalho, ela ficou bem. A irmã não queria ir na minha igreja, a Batista, lá em São Paulo, para pregar sobre perdão? Na hora eu aceitei, né? Falei, vou pregar sobre perdão? O Senhor me perdoou, eu tenho alguma coisa para falar sobre isso. Mas no dia que eu tinha que ir, eu chorava, psicóloga formada, eu já atendia no individual, mas eu nunca tinha enfrentado uma congregação. E aí eu achei na minha casa um rolinho de papel escrito Jeremias 1:7 e li. Não sei se veio de alguma igreja, alguém acabou deixando lá. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, do 4, antes, mais uma para confirmar a primeira palavra que eu dei. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar. Coitado do Jeremias. Pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não digas que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Era para mim mesmo aquela palavra, né? Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. E o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Aí ele acabou comigo. Acabou comigo porque eu fui e foi uma bênção, e Deus me deu muita revelação, e foi muito edificante. A partir daí eu nunca mais parei. Aí foi Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. E já ministrei, graças a Deus, em alguns países, né? No Canadá, Estados Unidos, Bélgica. Agora, começo de outubro, vou de volta à Bélgica, ministrar uma igreja brasileira, que já fui uma outra vez também, foi bênção. E é assim que Deus faz, e se faz comigo, faz com você. Deseje o melhor de Deus, né? Busque o Senhor enquanto se pode achar. É 5 para o meio-dia. Fica à vontade. O meu embarque está chegando. Mas eu queria ministrar mais um pouquinho com vocês. Deixa eu só ver aqui. Respirem fundo, porque eu descobri, e eu acho que vocês também já imaginaram, que o ar é de graça. Aí o irmão Salomão, que contou 2 piadas de manhã que foram boas. Piada é bom, rir é bom, gente. Essa não é piada, é uma charada. Tem algum judeu aqui? Tem judeu aqui? Por que o judeu tem o nariz grande? Porque o ar é de graça. Dizem que judeu é muito seguro com dinheiro, né? Jesus é judeu, mas não era pão duro, não. A pessoa mais liberal, o mais em fartura. Aliás, a medida de Jesus para nós hoje é boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Ele não vai economizar em derramar óleo sobre você. Em nome de Jesus. Santo tu és, Deus. Aleluia. Olha só uma frase que eu ouvi, eu queria
repartir com vocês. Se morrermos hoje sem o amor, de que nos vale o conhecimento? Hein, pastor? Se morrermos sem amor, do que nos vale o conhecimento? Esse é o crente cabeção. Tem muito conhecimento e pouca unção. Dá até para fazer um samba, né? O crente cabeção que tem muito conhecimento e pouca unção. Por isso que unção e palavra tem que andar junto. Buscai-me e vivei, diz o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Deus conhece a sua sinceridade, sabe as suas limitações. Deus não está aqui para esmagar a cana quebrada, Ele está aqui para levantar você e colocar suas raízes no reino e te fortalecer. E te fortalecer, porque você é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cuja folha não cai e dará o seu fruto na estação própria. Essas águas que irrigam as suas raízes sobem pelo tronco, que é o seu ego, para poder produzir frutos, e frutos pacíficos, para serem muito bem aproveitados, que são os frutos do Espírito. Então, no tronco, que é o ego, tem muita sujeira ainda. Nós estamos em processo de purificação. À medida que a água sobe, pensa num copo de água com um monte de sujeira no fundo. Ficou um tempão lá, um monte de sujeira. Aí você encontra uma torneira, e nessa torneira o copo vai ficar sendo cheio, cheio, transbordando, uma hora a água vai ficar limpa. É você na presença dessa água que jorra do trono de Deus. E uma hora você vai estar fluindo rios de água viva, rios de água viva. Dependendo do que você é regado, você vai exalar. Urina dentro de um vaso para você ver daqui a pouco tempo, vai até a flor que vai nascer lá vai cheirar xixi. Depende de que fonte você está bebendo, né? Nós temos a fonte mais pura que existe, que é a palavra. E ela está bem perto de nós, não está longe. Mas vai chegar um dia que essa palavra vai estar longe. Muita gente que vai andar de um canto ao outro buscando essa palavra não vai encontrar. Imagina o desespero desse povo, querendo a palavra. Querendo isso que a gente está comendo hoje, essa palavra, de ânimo, né? Aleluia. Eu desafio você nesse tempo a ler o livro de Eclesiastes. É um livro que fala da depressão do Salomão, que era um homem riquíssimo, tinha todas as mulheres que ele queria, chegou à conclusão que tudo era vaidade, que sem Deus não adiantava ter dinheiro, sem Deus não adiantava ter um monte de mulher e ter muito prazer. Ele descobriu no final que bom mesmo é temer ao Senhor. E até que fala, né, algumas coisas muito boas nesse livro, com relação a você também poder ter prazer na vida, se deleitar com a mulher que você ama, não é? Lá em Eclesiastes fala algumas coisas que Deus disse, esse é o seu quinhão, essa é a sua recompensa enquanto você vive na terra. Não é para você entrar num trem, fechar a janela, você estação terra, vai chegar na estação céu e você não desfruta também da terra dos viventes. Tem gente que não sai para passear, que não olha as árvores, que não olha as flores. Diz que, agora os cientistas descobriram que você tem que olhar para o céu. Eles descobriram aquela palavra, elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. De verdade, diz que aquela luz do céu, quando entra no nosso cérebro, produz melatonina que induz o sono. A palavra, ela é a verdade. Como eu acho delicioso pensar que um dia Deus, na misericórdia dEle, me fez andar nesse trilho. E eu tenho sempre o conselho do Senhor bem perto de mim, ainda que eu resvale o pé, alguém vem e me dá um tapinha e me fala, não, esse é o caminho, andai por ele, tem um caminho mais excelente. Busca ajuda. Outra palavra que eu acho que eu vou finalizar é Tiago 5,16 e Provérbios 18,1. Eu vou começar com Provérbios 18,1, que fala, aquele que se isola busca seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria do Senhor. Significa que a verdadeira sabedoria do Senhor é andar em comunhão, não é se isolar.
O isolamento, Satanás faz ninho na sua cabeça quando você fica sozinha. Você fica sem luz, fica alucinado. O que é alucinar? É ficar sem luz, sem verdade, sem realidade, aí você enlouquece. Até os presidiários são obrigados a tomar 5 minutos de sol todos os dias para não enlouquecer. Sabiam disso? E é para tomar sol também, para ganhar vitamina D, para ficar fortinho, né? Então, Provérbios 18 fala isso, e agora vamos no Tiago 5,16. Essa palavra eu já preguei em vários lugares, vários lugares. A palavra do Senhor se renova. Tiago 5,16. Para os jovens, aprendam inglês, porque Deus vai levar muitos para fora do país, viu? Vocês aí? Os jovens, as que não são tão jovens, se você ferve no teu coração um desejo por nações, é uma chamada forte. Deus não iria colocar no teu coração esse ardor, essa chama, se Ele não quisesse suprir algo através da sua vida. Talvez você seja levantado para interceder, talvez para investir em grana, talvez para ir até lá. Dizer, se ora por um país da África, e Deus fala, que tal se você for por mim, filho? Aí você fala, tá bom, Deus, eis-me aqui. Dinheiro não vai ser problema. Ele é o dono do ouro e da prata. Tiago 5,16 diz, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quando a gente decide procurar alguém para abrir o nosso coração, você quebra um orgulho gigantesco. E quebra aquela resistência de que como que o outro vai saber que eu estou mal? Você está mal porque você é um ser humano e você fica mal também. Quem disse que você não fica mal? Quem diz que não fica mal é mentiroso, mas o mal vai ficar bem. E aí o Senhor faz essa aliança com o outro em confiança, lógico, em sigilo. Muitas vezes eu recebo no meu consultório pastores, líderes, pessoas que não poderiam abrir determinadas situações com as suas ovelhas, enfim, ou com alguma outra pessoa. Então eu sinto que a minha função, ela é muito delicada, porque eu ouço coisas e sou, como profeta, também boca dura para exortar, corrigir, edificar. Mas quando você não busca ajuda, não precisa ser no psicólogo. Se você puder ir e for uma pessoa confiável, que tem uma linha terapêutica bíblica, que eu falo antropológica bíblica, a visão do homem através da Bíblia, vale muito a pena. Desde que não seja uma pessoa que vai perverter você, vai pegar o seu pensamento que está no Senhor e vai falar, que Senhor, o quê? Faz o que você quiser, be happy, né? Seja feliz. Mas dentro da igreja, antes de existir psicologia, Deus colocou conselheiros sábios, pessoas que têm o dom do conselho. Às vezes é uma escutar o seu choro, escutar o seu gemido e te abraçar. Dizem os cientistas que 20 segundos de abraço cura muita doença. É um acolhimento, você parece que se sente no colo de Deus, literalmente. Então, que você possa confessar, que não sejam os seus pecados, mas as suas dores, ou os pecados que alguém cometeu contra você, para você. E eu chamo isso de pum da alma, porque às vezes você está tão intoxicado com tantas emoções, que você quer compartilhar com alguém. É como aparar o vômito de alguém. Sabe quando alguém está vomitando, você tem que ir lá colocar a toalha, o balde, segurar na cabeça assim. E aí muita gente me fala, mas eu não confio em ninguém, irmã Maria. Ah, é? E alguém pode confiar em você, então? Ah, em mim pode, porque eu não vou fazer fofoca do que outro vai me falar. Então tá bom, então existe alguém bom na terra, só você, né? Só você que é bom. Tem gente boa na terra, eu quero animar você, tem gente boa na terra, tem gente em que você possa confiar. Pode ser o quórum mínimo, são 2, né? Mas eu creio que Deus tem 7.000 que não se dobraram ao Deus de Baal. Deus vai te mostrar quem é, com quem você vai se abrir.
Às vezes a gente sofre decepções, pessoas que vazam alguns conteúdos que a gente não quer. Mas um dia tudo que você está passando vai virar um grande testemunho. Um dia aquilo que você tem tanta vergonha de falar, você vai ficar no púlpito testemunhar e ainda edificar o outro. Porque é isso que Deus faz, Ele pega todo esse adubo da nossa vida passada, de todas as nossas mazelas, e transforma num adubo para o ministério. Então, a palavra fala tudo, Romanos 8, 28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quem você ama, então vai cooperar para o seu bem, ainda que você tenha chorado, sofrido. E Deus, olha, Ele não é um Deus que tem dó, eu já falei, Deus ama o suficiente e deixa a gente passar por desertos de serpentes abrasadoras, para nos deixar passar fome. Deuteronômio 8, eu fiz você passar por esse deserto e te fiz ter fome, e te humilhei, para que um dia você soubesse o que está no teu coração, e depois eu vou te colocar numa terra boa que mana leite e mel, mas cuidado. 8:11 fala, cuidado para que não se eleve o teu coração, e digas que a força do teu braço o fez. A glória vai ter que ser para Ele, né? Ele não divide a glória dele com ninguém. Meninas, eu queria falar o dia inteiro, mas eu falo muito, né? Há uma doçura do céu sobre nós. Há um deleite do Senhor sobre esse lugar. O Senhor se deleita em nós. Ele se alegra em nós. Ele se alegra em nós. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu queria que o louvor começasse a tanger suavemente. Se vocês puderem iniciar o louvor devagarinho, bem suave. Holy Gelbeli Gerebehaslem. Aleluias. Holy Gelbeli Geslem. E eu quero dizer que a igreja é o feminino, né? A igreja é a mulher perseguida, a mulher que tem um útero vigoroso para gerar filhos para Deus. A igreja do Senhor, que somos nós, é como um útero gigante. Então não se importa se você já passou da idade, passou dos 50, dos 60, dos 70, porque Deus usa você como útero para gerar vidas para Ele. A sua intercessão, a sua oração é poderosa. Talvez você não gere mais do útero físico, mas as suas orações, pelas pessoas que Deus coloca na tua mente, são poderosíssimas. Não se canse de fazer o bem, diz o Senhor. Aleluias. Holy Ghost. Que esse teu útero seja muito fértil, que você possa trazer muita gente aos pés do Senhor. Aleluias. Holy lemeni geslem, hiri elemeneri gelbehangraslem. Aleluias. Para os homens que decidiram participar do culto de mulheres, o Senhor diz, o melhor presente que você pode dar para os seus filhos é amar a mãe deles. É o melhor exemplo de Jesus que você pode dar para os seus filhos. O quanto Ele ama a igreja, o quanto Ele se importa com ela, o quanto Ele protege, supre. E ai daquele que tocar no meu ungido. E o mesmo eu posso dizer às mulheres, o melhor presente que você pode dar para os seus filhos, ame o pai deles. Não faça alienação parental falando mal, ainda que tenha os seus defeitos. Eu acho que tem situações que você tem que tratar pessoalmente, individualmente, e colocar diante de Deus e levar no conselho. Existem situações de abuso que eu também queria falar um pouco. Mulheres que sangram na mão de homens muito abusivos, e mulheres muito empáticas e que sofrem o dano de ter sido colocadas numa condição de bloqueio emocional, pessoas que não têm recurso às vezes para pedir socorro, tanto que hoje tem até alguns sinais, né, internacionais, já viram? Parece que tem uma gesticulação na mão quando uma pessoa está sendo quando uma mulher está sofrendo abuso, esse é um sinal internacional para abuso. Então, Deus, Ele é um Deus de amor, de misericórdia, longânimo, mas Ele não tolera o abuso, que é pior do que o divórcio. Deus não tolera o abuso. Deus tem compaixão da dor de uma mulher e de um homem também, que tem homem que sangra na mão de mulher, sabiam?
Tem a Lei Maria da Penha, mas tem deve ter alguma lei também que preserva homens que também são massacrados. Mulheres narcisistas, homens narcisistas, amantes de si mesmos. Então, se você se encontra numa condição de limite como esse que eu falei, pede ajuda. Temos todos os recursos. Aquele que transgride a lei é enquadrado nela. Então, não há pecado nenhum em procurar ajuda, procurar ajuste. Às vezes, o cônjuge pode sim chegar aonde precisa chegar. Talvez também teve um passado horroroso. Foi uma pessoa extremamente massacrada e aí só aprendeu a massacrar porque foi massacrado. Mas você não é obrigado a sangrar na mão de um homem e um homem também não é obrigado a sangrar na mão de uma mulher. Isso é desumano, isso é cruel. O Senhor tem misericórdia. E a igreja está na terra para também livrar os abusados, né? Vai ser o refúgio para muita gente, a igreja. Aleluia. Aleluia. Guia-nos nessa manhã mansamente a águas tranquilas, Senhor. Mergulha-nos nas tuas águas que saram, oh glórias. Oh Rabaslem, que o teu povo nessa manhã tenha entendido, Senhor, aqui vieram nessa terra, qual o propósito que o Senhor tem para cada um deles, Deus. O Senhor não gerou à toa essas vidas preciosas. Que eles não precisem mais buscar autoestima, Senhor, na profissão, na beleza, no sucesso, na fama. Que eles busquem, Senhor, Deus me estima, mais do que autoestima. Se o Senhor nos estima, Deus, não sobrou mais nada. O Senhor é suficiente para nos dar a estima necessária, o valor necessário. O teu sangue derramado na cruz nos dignifica, nos valoriza e nos faz ser cheios de convicção de que somos teus filhos amados, filhos preciosos, que o Senhor olha assim. O Senhor olhou antes de sermos entretecidos no ventre da nossa mãe, quanto mais agora que já estamos fora do ventre, crescidos, Deus. Olha para nós mesmo hoje, Senhor, com olhos de misericórdia e cura-nos. Cura-nos, Senhor, das mazelas, das sequelas, de tudo aquilo que nos enfermou desde a nossa infância. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, agindo o Senhor, quem impedirá? O Senhor vai tirar muitas pessoas da solidão, a solidão que assola as almas no mundo inteiro, a sensação de abandono. O Senhor diz: ainda que o teu pai e tua mãe te abandonassem, eu, porém, filho, filha, jamais te abandonarei. Jamais te abandonarei. E serei contigo por onde quer que andares. Crê tão somente, o mais eu farei. Eu farei, diz o Senhor. Gebele rababarasele. Heri geble handri gesle. Oromologonomose. Obrigado por nos assistir. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal. Ative o sininho e que Deus te abençoe.